Amados irmãos, a paz do Senhor, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, Jacatirão, Caxias, congregação Jardim Santa Marta, Belfort Roxo, congregação Nova Campina, Caxias. Estou aqui através deste vídeo para ministrar a aula de número 8 da lição da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre, CPAD, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. E mais uma vez, como tenho falado nos últimos vídeos, eu estou gravando esse vídeo com o pensamento naqueles irmãos que, por motivo de doença, trabalho, deslocamento, por causa ainda da questão da dificuldade com a Covid-19, não pode estar presencialmente na igreja. Os que puderem estar, deverão estar nas respectivas igrejas para ali estudarem presencialmente com os professores, com os outros irmãos em Cristo. E mais um adendo que não falei nas outras lições, estou aqui sem máscara, porque estou gravando dentro da minha casa, né? Para os irmãos, então não há necessidade de usar máscara. Mas aqueles irmãos que forem à igreja presencialmente deverão usar máscara, manter ali o distanciamento social dentro, né? Cada família sentando em um banco separado do outro. E também temos lá álcool gel disponível para os irmãos passarem, né? Toda hora que acharem necessidade, para que mantemos as regras que são necessárias para que a igreja continue aberta e que esse vírus aí possa terminar em nome de Jesus, a qual estamos orando para isso. Então, a lição 8, como já dizemos o título, textual diz: e terás confiança, porque haverá esperança, orarás em volta e repousarás seguro. João 11, 18. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação, essa é a verdade prática. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó 11, 1 a 10, 20, de 1 a 10. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o mesmo falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, mais longa do que o mar. Se ele destruir ou encerrar ou juntar, quem o impedirá? No capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais ele para o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. O objetivo geral do autor da lição é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. E objetivos específicos de cada ponto primeiro, destacar o entendimento de Zofar, que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista e esclarecer que a teologia de Zofar imita a sabedoria humana na sua capacidade de julgar. Então vamos aqui à introdução, estudando a lição de hoje. Estudamos na lição passada, a retrasada, a primeira parte
do pensamento de um dos amigos de Jó, que ele faz. Na semana passada, lição passada, Bildade, segundo amigo de Jó, e Osofá, o terceiro amigo de Jó, e o que eles pensavam, o que eles falavam, e também como Jó se defendeu das suas acusações. Mais uma vez, lembrando aos irmãos, pastor, por que estamos estudando isso, esse assunto? Esse assunto estamos estudando porque o meu pensamento que não só esses amigos de Jó naquele momento, outras pessoas também tiveram em outros momentos da Bíblia Sagrada, que aparentemente parece uma ideia boa e até entre aspas, bíblica, e em parte do pensamento deles né? Parte do que eles pensam, sim, é verdade, mas, por outro lado, uma aplicação errada e também um entendimento errado. E nós estamos estudando isso para que nós possamos aprender. E hoje, no século XXI, quando ainda algumas outras pessoas procuram pregar ou ensinar as mesmas coisas aí pela televisão, pela internet, enfim, redes sociais, você possa estar precavido para ver biblicamente o que é correto e o que não é correto, e guardar apenas o que é bom, que é a palavra de Deus. Introdução. Nesta lição, veremos o discurso de Zofar, último amigo de Jó, falar na série de debates. Ele insistirá na tese que o justo não passa por tribulação, a semelhança do que pensava seus amigos, ele faz humildade. Todavia, Zofar é mais dura e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele acusa se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Então, como já dissemos na lição passada sobre humildade, que era muito parecido com o argumento que ele faz, então só para relembrar os irmãos, né? Às vezes o irmão pode não lembrar completamente, a teologia de Elifaz, lição 6, é só os pecadores sofrem? Uma pergunta. Então, só os pecadores sofrem? A ideia dele era que só os pecadores sofrem. Os servos de Deus não têm sofrimento. Muita gente está pregando isso hoje, e isso nós vemos que é errado. Nós vamos ver os homens de Deus, até explicamos isso nas lições a qual demos, né, aqui, ou presencialmente estivemos nas escolas americanas onde estivemos, falando que todos os homens de Deus tiveram sofrimento. Não é só Jó, não. Não é só Jó. Se a gente for ver na vida de Abraão, ele teve momentos de dificuldade, sendo ele um homem, servo de Deus, fiel. Moisés, Josué, Davi, Jeremias, Ezequiel, Isaías, vai por fora. E até citamos uma leitura mais detalhadamente do capítulo 11 de Hebreus sobre heróis da fé. Vamos ver, falando de heróis que fizeram grande e maravilhosa coisa para o Senhor, e também heróis que passaram por suas dificuldades. A divindade lição 7. Se há sofrimento, há pecado oculto, então é só o pecador sofre, o outro pensou, né? Não. Só o pecador sofre, o ímpio, o servo de Deus não sofre. O ímpio sofre, o servo de Deus não. Se Jó estava sofrendo é porque ele tinha alguma coisa errada. E aí, Bildade dá esse entendimento aqui. Existia um pecado oculto. Jó tinha que confessar. E se Jó confessasse esse pecado, Deus o perdoaria, ele voltaria à situação normal. É como mais ou menos hoje a teologia da prosperidade prega. Para você ser próspero e tal, tem que fazer aquelas situações, senão você não será, e é uma barganha, uma troca com Deus, o qual não existe. E essa última aqui, o justo não passa por tribulação, bem parecido, né? Só o pecador sofre, ou o pecado oculto, ou só o justo passa por tribulação. Vamos ver, então, qual é essa ideia errada. E como diz aqui a introdução, Zofar foi o que mais, atacou Jó. Os outros atacaram, mas Zofar foi mais, parece que com algum ressentimento. A última parte aqui da introdução diz, ele acusa levantar contra a sabedoria divina, que Jó existe uma sabedoria divina, nós vamos ver aqui o que ele acha de Deus, o Zofar, e que Jó precisava voltar-se para Deus. Então, acusa Jó de estar distante de Deus. Nós, estudando a lição, estudando o livro de Jó, entendemos que Jó estava passando aquilo tudo, não porque Jó havia pecado, havia um pecado oculto, Jó era um pecador, Jó era um ímpio,
Mas Jó estava passando aquilo por permissão de Deus, permitiu que Satanás o fizesse, porque Deus deu testemunho sobre a vida de Jó diante do próprio Satanás. E nós vamos ver, como temos estudado, e vamos estudar até o final do trimestre, que Jó não blasfemou contra Deus, nem quando perdeu tudo, nem quando foi acusado contra seus amigos. Jó se manteve fiel a esse Deus, embora ele não entendesse o que ele estava passando, mas ele manteve-se fiel. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Esses são os argumentos de Sofar. Deus grande e sábio. Sofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Sofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento. 11 e 12, a palavra de Sofar para Jó. Eu não percebi a sabedoria divina na condição das coisas. Quer dizer, ele diz que Jó se conformava com um jumento para não perceber a sabedoria de Deus conduzindo as coisas. E como Deus estava conduzindo as coisas? Nós vamos ver depois aí. Deus fez as suas leis morais, e uma das leis principais dessa é, mais ou menos aqui, entre aspas, não é isso que ele falou, mas aqui você faz, aqui você paga, ou seja, Jó errou, Jó estava sofrendo por causa disso. E nós vamos ver que não é nada disso no transcorrer da lição. Para Sofar, Jó valeu-se da sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosa, cheia de justiça própria, ignorante sobre as coisas de Deus. Lembrando que foi o último amigo que falou, então, como ele foi o último amigo que falou, ele já ouviu tudo que Jó tinha respondido para os seus outros amigos. Veja bem, meu amado irmão, a gente já tem relembrado sempre. Jó e os seus 3 amigos e as outras pessoas daquela época receberam uma tradição, uma ideia religiosa, ensinada pelos seus pais, passada de pai para filho, porque não tínhamos, provavelmente, naquele momento, escrita, era tudo falado, passado por verbal. Isso se aconteceu lá no Antigo Testamento e, possivelmente, como vimos na lição 1, até mesmo antes da lei de Moisés, porque vimos alguns detalhes lá na lição 1, Era Jó que intercedia pelos seus filhos. Se fosse depois da lei de Moisés, existe um sacerdote para interceder, não o pai que ia interceder como sacerdote na família. Jó viveu longe de Israel, mas ele servia o Deus vivo e verdadeiro. Bom, não tinham a lei ainda, não tinham principalmente a graça que nós temos. Então nós temos um conhecimento maior, esse conhecimento está sendo aumentado a cada um de nós ao estudar a lição da escola dominical. Deus usou aqui a CPD para ter essa lição, o autor da lição para escrever. Já disse aqui algumas vezes, esses homens não escrevem assim, eu vou escrever sobre Jó. Jó era bonzinho, os verdade era ruimzinho. Não. Esses homens oram, jejuam, estudam, procuram, pesquisam, e depois escrevem essa lição que ainda é passado dentro da CPD por outros grandes homens de Deus, pastores e tal, para aprovar o texto e chegar até nós. Então, depois de tudo isso, chegar até nós, estamos aprendendo, estudando, e a gente tem todo esse conhecimento já. E aqueles homens não tinham. Isso diminui um pouco a ideia errada deles, para entender que vamos acusar Sofá de ser um grande herege. Não, na ideia dele, isso acontecia. Jó aprendeu da mesma maneira, só que, como Jó agora estava passando por uma situação e não tinha, dentro daquela ideia, aquela heterodoxia, como foi falado na semana passada, doutrinária ou teológica, naquele ensinamento, explicar o que estava acontecendo com ele. Porque Jó não havia cometido nenhum erro sem que ele tivesse. Ele era pecador, nós já aprendemos isso no trimestre. Jó era pecador como todos os outros homens são, mas Jó, quando ele cometia um pecado, ele pedia perdão a Deus. Então Jó vivia uma vida de acordo com a vontade do Senhor. E aí acontece com ele.
O ímpio é aquele que não quer saber de Deus, aquele que pergunta a Deus, não quero Deus na minha vida. Então, esse deveria sofrer, segundo essa teologia. Mas aquele que buscava Deus, oferecia sacrifício, não, esse não. E Jó fazia isso, mas estava sofrendo. Então, nem o Jó entendia o que estava passando. E aqueles amigos, muito menos. E vem esse ataque da parte dele, né? Principalmente dizendo que as respostas de Jó, né? Ele não teve compaixão. Isso é uma das coisas que nós achamos bastante, já até comentamos na lição, né? Você vai visitar alguma pessoa que está passando por um sofrimento, a palavra, nós cristãos, como está em Coríntios 13, que é o mais importante, né? O mais importante de tudo é o amor, é mostrar palavras abençoadoras. Orar com o irmão, chorar com o irmão, compadecer-se dele. E se por um acaso acontecer desse irmão chegar e falar, olha, irmão, eu quero te confessar, eu cometi esse pecado, orar junto com ele, para que Deus possa perdoar, não atacá-lo. Olha, se você está passando por essa situação porque você está em pecado, como eles fizeram, sem nenhuma compaixão, nenhum dó, nenhum amor. E estamos aprendendo na lição da escola dominical exatamente para isso. Por isso eu disse no início, na introdução. Por que estamos estudando esse assunto? Para aprender e fazer diferente daquilo que foi feito da parte daqueles homens. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Jó 11:4, conforme Jó tinha falado em 9:21 e 10:7. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó o segredo de sua sabedoria, e onde Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Isso está no versículo 5, capítulo 11. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos. E aí vai adiante. Mas, na verdade, a gente entende no ínterim, né, na conversa dele, que ele disse que se Deus falasse com Jó, se houvesse esta possibilidade, se existisse essa possibilidade, porque como vimos na lição anterior, embora essa lição não vai falar muito sobre isso, vimos nas lições anteriores, ele faz, e de verdade, uma ideia parecida com o que depois vimos na semana passada, né? O deísmo, século 17, 18, pessoas pensando que existe um Deus, creem em Deus, trouxe a terra, fez tudo maravilhoso, fez leis e depois foi embora, entre aspas, né? E Deus não se importa com a humanidade. Essa era a ideia dos três amigos de Jó. Eles colocaram isso de forma diferente em cada uma dessas suas teorias e teologias e pensamentos, enfim. E aqui ele fala como se fosse possível, mas na cabeça dele não era. Deus está lá no céu, o homem está aqui na terra, Deus não se mete, então Deus não vai conversar com Jó. Se Deus conversasse com Jó, aí Deus ia falar, Jó, você está errado, você está pecado. Quem está certo, ele faz beldade. Zofar e todos os outros que pregam isso. Você está errado. Então ele achava isso, né? Ele ainda acusa Jó no início, né? Se achar justo. Não. Justo no sentido daquilo. A Bíblia diz, não há um justo sequer. Deus olhou do céu, viu, não há um justo sequer. Sim. Hoje nós entendemos. Justo por nossas próprias ações, não somos. E aí está o pecado, o erro, a divergência da teoria, da pregação deles. Justo pelos meus próprios esforços, nem eu, nem você, meu amado irmão que está ouvindo esse vídeo, e nem ninguém na face da terra em nenhuma época. Não há justo. Abraão foi justo? Não, foi justificado pela fé. A Bíblia diz isso claramente. Abraão foi justificado pela fé. Davi foi justo? Não. Também pela fé foi justificado todos os outros homens. Nós somos hoje, na graça, justificados pela morte de Cristo na cruz do Calvário a partir do momento que eu aceite a Ele como Salvador. Aceitei a Jesus como Salvador, meus pecados foram justificados, a minha vida, me tornei um justo, mas não por minhas próprias justiças, porque a minha justiça, como diz a própria Bíblia, são como trapo de imundícia. A justiça verdadeira de Deus. Então, quando ele atacava Jó, porque Jó
Jó não dizia ser justo no sentido dele próprio, das suas ações. E aí eu falei da contradição. Qual é a contradição? Exemplo, né? Não é o que eles falaram aqui, mas eu falo, se eu dizimar, se eu ofertar para a igreja, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu for bonzinho, se eu for isso ou aquilo, aí Deus então me abençoa. Não, Deus não me abençoa por causa disso. A salvação é pela graça, absolutamente pela graça. Aceitamos a Cristo como único e eterno Salvador de nossas vidas. Aceitamos a Ele e somos salvos, remidos e lavados no sangue Cordeiro. Porque somos salvos, então, nós dizimamos, ofertamos, contribuímos com missão, frequentamos a igreja, lemos a Bíblia, oramos, jejuamos, ajudamos os pobres, procuramos evitar o pecado de todas as maneiras, porque queremos agradar aquele que nos salvou. Se eu começar a achar que pelas minhas próprias ações eu sou justificado, acabou a graça e acabou a cruz do Calvário. Eu vou para o céu pelo que eu faço. E aí, meu amado irmão, se eu pensar assim, e se eu não aceitar a justiça de Cristo, a morte dele na cruz do Calvário, estou irremediavelmente perdido. Vamos ver o que Jó falou como resposta a seu amigo. Todos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. Vós, Jó 12:12. E agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante de um verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras, vós todos médicos que não valem nada. Até uma observação aqui. Não é o médico que não vale nada. Alguém pensar hoje, pastor, não vou ao médico. Não, porque Jó falou que médico não vale nada. Jó não falou que médico não vale nada. Jó falou que os seus amigos estavam se comportando como alguém que estava querendo dar uma solução, como médico dá a solução para a tua doença, né? Um remédio, um tratamento, mas que eles não entendiam daquilo. É como se fosse um médico que não soubesse e estivesse falando, um falso médico que estivesse ali querendo dar uma solução. Então é isso que Jó falou. Jó não disse não vá a médico, não faça tratamento, não tome remédio. Se alguém pregar isso a você, ensinar isso a você, só estão adentro fora do assunto da lição, não entendo. Jó disse, vocês estão agindo assim. Vocês estão errados. Então, por isso que ele falou charlatanismo. Outros falsos médicos foram encontrados aí, sem diploma, receitando remédio aí. Toda hora aparece isso no Brasil. Então é isso que Jó estava falando. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. O patriarca estava certo que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo e, quando revelada, ficaria ao seu lado. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens veem. 1 Samuel 16:7. Vamos ler aqui, é sempre bom ler a palavra de Deus para a gente entender todos os assuntos, né? 1 Samuel 16:7. Diz assim a palavra do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem é o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Samuel foi chamado para ir a Belém, na casa de Jessé, para escolher entre um de seus filhos para ser rei no lugar de Saul. Quando chegou lá, veio o primeiro filho e Samuel falou, este, bonito, alto, imponente. E Deus falou para ele, não, tu está vendo a aparência. Eu não vejo a aparência, eu vejo dentro do coração. Então, é isso que ele está dizendo aqui, que aconteceu com os amigos, depois Deus escolhe Davi e tal. Eu vou repetir o texto. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto que são os corações que são chamados pelo nome do Senhor, pois eles não veem como vê o homem. Deus sabia o que estava acontecendo na vida de Jó. Deus sabia o coração dele. E Jó almejava chegar diante de Deus, não para brigar com Deus. Como hoje as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não aceito ficar doente. Peraí. Mas se Deus permitiu que eu ficasse doente, como permitiu algumas coisas, permitiu o espinho na carne, na vida, de pau,
permitiu que Jó perdesse tudo, como permitiu tantas outras coisas. Eu poderia citar cada personagem da Bíblia e falar para você: Davi morreu doente, o maior rei de Israel, até hoje, né? Na bandeira do Estado de Israel é a bandeira, né? A estrela de Davi representada. Aquele homem morreu, até eu falo na igreja, né? Ele morreu com mal de Parkinson, sem ter Parkinson ter nascido ainda. Ou doença de Parkinson, né? Hoje não se fala mais mal, mas fala doença. Doença de Parkinson, aquela que as pessoas tremem muito, é um problema no sistema nervoso central, não sei. Eu tive um membro da igreja, lá em Santa Marta, na Congregação Santa Marta, que tinha essa dificuldade, mas graças a Deus era fiel, ia na igreja, participava. Davi, no final da sua vida, tremia, teve que chamar uma virgem, colocar, deitar com ele, para ele não parar aquela tremedura dele. Provavelmente essa doença, que só depois foi descoberta muitos anos depois, milhares de anos depois, por Parkinson, mas naquela época já existiam. As doenças foram só descobertas, mas elas já existiam. Antes que os homens pudessem descobrir, foi dado um nome a ela. Davi morreu assim, era um homem de Deus fiel. Então eu olho por fora, olho a aparência e digo: olha aqui, você está passando por isso, você não pode. Então, quando eu começo a dizer, não aceito, eu determino que eu não fique mais doente, eu determino que eu fique rico, eu estou mandando em Deus, eu não posso mandar em Deus. Ou quando eu me revolto contra Deus, deixo de orar, deixo de ler a Bíblia, deixo de ir na igreja, por causa de alguma situação que aconteceu comigo, que para mim é ruim. Como para Jó era. Mas Jó continuou fiel a Deus. Ele jamais blasfemou, ele jamais... ele pediu realmente que preferia que eu não tivesse nascido, porque passar por aquele que passou, podemos condenar Jó, falar: não, de jeito algum. Jó era um homem que passou por situações que a maioria de nós não suportaria passar. Talvez uma situação, sim, mas como ele passou? Perda de 10 filhos de uma única vez. Perda de todos os bens materiais de uma única vez. Perda total da saúde de uma hora para outra. Às vezes você fica doente, tem um probleminha, vai piorando, vai lá, interna ali, fica lá, volta para casa, muitos anos doente. Jó perdeu a saúde num momento só. Não tinha mais nada, não tinha bem, só sobrou a esposa e os amigos, e mesmo assim a esposa mandou ele amaldiçoar o Deus morrer, e os amigos vieram acusar ele de pecado. Jó só tinha Deus. Mas a Bíblia diz que ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, Deus me sustentará. Então Deus está ao lado daqueles que o céu, e Jó sabia disso. Ele falou antes, quando ele disse: defender a verdade, eu sei que meu Redentor vive, e ainda que eu morra, a minha carne o verá, ele se levantará sobre a terra. Nós vimos na lição passada, já prefigurando a ressurreição dos salvos e a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, esta é a primeira parte da lição. Nosso vídeo não pode prosseguir por mais tempo, então temos que parar aqui e depois vamos ter a segunda parte. Estudamos nessa primeira parte a introdução e o ponto 1. Agora, na segunda parte, nós vamos ver o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão.